A verdadeira vontade de estudar alemão você encontra na motivação 3.0. Eu li um livro e eu achei tão interessante esse livro que eu fiz um resuminho aqui para trazer para vocês os aspectos mais importantes desse livro. O nome desse livro é Motivação 3.0. É a surpreendente verdade sobre o que realmente nos motiva. Então, eu li esse livro, achei muito interessante, porque dá para a gente aplicar no aprendizado de alemão. Então, se você está se sentindo desmotivada ou desmotivado para estudar alemão, esse vídeo de hoje é para você. Fica até o final, porque eu vou falar para você sobre motivação 1.0, motivação 2.0 e motivação 3.0, tudo baseado em ciência, tudo baseado nesse livro do Daniel Pink. Na verdade a pronúncia é Daniel, né? Daniel Pink, mas vamos chamar ele de Daniel mesmo. Quem tiver interesse, o nome do livro é, em português, Motivação 3.0, a surpreendente verdade sobre o que realmente nos motiva. E a motivação 3.0 é a melhor que tem, e depois que eu explicar, você vai entender por que é necessário você aplicar a motivação 3.0 para impulsionar teus estudos de alemão, beleza? Boa noite para todo mundo. Vocês estão falando de onde? Coloca o nome da cidade de vocês aí. Meu nome é Ravili, para quem não me conhece, e eu ensino brasileiros na Alemanha a falar alemão com mais confiança no dia a dia. Vamos entrar aqui no tema motivação 1.0. O que é isso, motivação 1.0? É a motivação que a gente tem desde que o ser humano existe. Então, desde a existência da nossa espécie, a gente tem a motivação 1.0, que é a motivação baseada na sobrevivência. E essa motivação, ela acompanha a gente desde sempre, como eu falei, e a gente tem essa motivação porque a gente precisa atender necessidades básicas como comida, abrigo, segurança e ali, numa certa idade, de procriação também, né, de copular, né, para realmente perpetuar a nossa espécie. Mas vamos lá. Então, uma necessidade básica que a gente tem é de alimentação, correto? Então, lá na pré-história, quando a gente ia atrás de um alimento ali, ia caçar algum outro animal, ia colher frutos e etc., qual era a nossa motivação para realmente sair da caverna ou sair ali de um conforto para poder caçar algum bicho? Motivação básica, baseada em sobrevivência, porque a gente precisa se alimentar para poder sobreviver. E segundo esse autor, esse Daniel Pink, essa é a motivação 1.0. Só que o ideal é que a gente tenha a motivação 3.0 para a gente estudar alemão com mais tranquilidade. Mas vamos lá. Então, motivação 1.0, baseada em alimentação, porque a gente precisava realmente atender a essa necessidade básica para poder sobreviver. Necessidade de abrigo. Então, por que a gente se virava nos 30 lá naquela época para encontrar uma caverna, um local mais alto que fosse mais seguro contra algum ataque de algum bicho, ou realmente construir ali alguma casa, construir alguma coisa para que a gente conseguisse se abrigar, por causa para a gente dormir com tranquilidade, para a gente se proteger e tudo mais, né? E por que também a gente tem a necessidade de procriar e tudo mais? A gente tem essa motivação para copular, engraçada é a palavra, né? Copular é uma palavra engraçada. Mas enfim, copular para perpetuar. Por que a gente tinha essa necessidade e tem até hoje? Para perpetuar a nossa espécie. Beleza. Essa é a motivação número 1, baseada em sobrevivência. E aí o que acontece? Durante a Revolução Industrial, segundo esse autor, ele fala o seguinte, que durante a Revolução Industrial surgiu a motivação 2.0, que é uma motivação extrínseca. Por que ela é extrínseca? É uma motivação que está vindo de fora, não está vindo de dentro da gente. Está vindo de fatores externos. Então, memoriza aí, ó, motivação 2.0 tem a ver com uma motivação extrínseca. O que é isso segundo esse autor? Ali, um pouco antes da Revolução Industrial e durante a Revolução Industrial, predominou
essa motivação 2.0, essa motivação extrínseca, porque nesse modelo, o que é que foi usado para motivar as pessoas? Como é que as pessoas se sentiam motivadas nessa época? Através de recompensas e punições. Então, o que é uma recompensa, por exemplo? É um salário no final do mês. Então a pessoa estava trabalhando um trabalho horrível, mas ela continuava fazendo aquele trabalho porque tinha uma recompensa que ela receberia para se manter motivada a acordar cedo e trabalhar não sei quantas horas por dia. E tinha punição também. Então, a depender se ela não executasse o trabalho da forma correta, se ela não tivesse muita produtividade, ela teria uma redução no trabalho, por exemplo. Né? Ela poderia ser colocada para fora, demitida e tudo mais. Então, tinha, ainda tem até hoje, né? A punição. Então, essa motivação 2.0, que é a motivação extrínseca, está vindo de fora. Então, tem alguém, tem uma organização, tem um empregador que chega para você e fala que se você não fizer tal coisa, você será punido. E que se você fizer tal coisa ou fizer a mais, você terá recompensa, você será promovido, você vai ganhar mais e etc. Então, isso surgiu um pouco antes da Revolução Industrial, alcançou ali ela foi amplamente praticada na Revolução Industrial e isso permanece até hoje, essa motivação 2.0. Agora, trazendo isso para o estudo de alemão. Por que essa motivação ela é ruim? Trazendo agora para a questão do estudo. Tem muita gente que me procura que fala o seguinte: Ravile, eu estou precisando de ajuda com o alemão porque eu tive que estudar, eu fiz um programa, eu sou enfermeira, eu sou enfermeiro, eu fiz um programa ali, um recrutamento e etc. Eu fiz do A1 até o B2 e em alguns meses, se eu não me engano, 8 meses, mas enfim, dentro de alguns meses, 6 meses ou 8 meses, estou morando na Alemanha, mas eu não sei nem pedir para o meu paciente virar para mim. Então, eu não sei falar muita coisa no meu trabalho, coisas básicas ou intermediárias, não estou conseguindo porque eu realmente estudei muito rápido para passar numa prova, passei na prova, estou morando aqui, mas eu não sei me comunicar no dia a dia, estou extremamente desmotivado, o que é que eu posso fazer? Foi aplicado nessa pessoa a motivação 2.0, baseada em recompensa e punição. Qual foi a recompensa ali no caso dela? Se você concluir esse treinamento aqui e você passar numa prova, você vai conseguir trabalhar na Alemanha e conseguir ganhar X por mês. E aí a pessoa achou isso atrativo, porque provavelmente deve ganhar melhor que no Brasil. Provavelmente não, ganha melhor que no Brasil. Vai poder ajudar a família, vai poder se ajudar e etc. E a pessoa foi para cima para fazer isso através da busca de uma recompensa. Qual é a punição? Não passar, por exemplo, numa prova dessa. Né? Uma punição pode ser, por exemplo, que é muito comum dentro de escola: se você fizer tal exercício, você ganha ponto. Se você não fizer, você vai ser cobrado ou cobrada por isso. Então, realmente, no sistema atual de ensino, no ensino arcaico, tradicional, eles aplicam muito essa motivação 2.0, que é a motivação que não vem dentro de você. É a motivação externa. Estão te dando uma recompensa para você fazer algo que você nem quer fazer, não quer fazer muito aquilo, e te dá uma punição também se você não fizer aquilo. Então você vai fazendo na base do se vira nos 30, na base do se eu não fizer, vou ter algum prejuízo e etc, etc. Quer ver uma outra coisa também que é baseada nessa motivação 2.0? Se o aluno erra, aí fala, você errou. E aí o aluno fica, né, tentando fazer o máximo para não errar nada, porque ele encara erro como um problema. Quando, na verdade, se a gente pensar mais profundamente aqui, não existe erro, existe lição. Então é importante a gente trocar a palavra erro por lição. Ah, você errou. Não, pode até ser, você pode até falar que você errou, mas o erro é importante para o aprendizado. Na verdade, aquele erro ali serviu de lição para que você fortaleça a memorização daquela informação. E você pode errar várias vezes a mesma coisa, porque isso está servindo de alimento para sua memória, vamos colocar assim, né? Você está fortalecendo aquele conteúdo na sua cabeça. Tanto é que quando você erra, muitas vezes você lembra mais facilmente daquilo que você errou, porque aquele erro gerou um leve trauma em você, você não quer passar por aquilo de novo.
e aí você realmente relembra. Uma outra coisa também, assim, do problema dessa motivação 2.0, que é algo extrínseco, né? Ou seja, você está motivado ou motivada a fazer algo com base na recompensa ou na punição. Uma outra coisa errada, que é ruim nesse modelo é que os alunos são controlados, por exemplo, muitas vezes por chamada, por nota, né? Então você chega na sala, fulano tá aí, fulano tá aí, faz chamada, né? E aí você realmente está sendo controlado o tempo inteiro. E se você não faz o que a escola exige, você vai ser punido com base nesse modelo aí de recompensa e de punição. Então tudo tem que estar ali sendo controlado o tempo inteiro. E aí o que é que seu cérebro entende? Estudar é uma coisa negativa. Fazer prova é horrível. Né? Por quê? Porque está dentro desse modelo que é ineficiente para causar motivação em você. Então a motivação extrínseca é algo negativo, segundo o que esse autor coloca. Agora vamos entrar no que importa, no que é que você realmente precisa para ter vontade de estudar alemão. A gente vai entender agora a motivação 3.0, segundo esse autor chamado Daniel Pink, que escreveu o livro Motivação 3.0, a surpreendente verdade sobre o que realmente nos motiva. Olha só o que ele fala. Ele fala que a motivação 3.0, ao contrário da 2.0, é uma motivação intrínseca. É uma motivação que vem de dentro. E ele até cita, por exemplo, olha só que louco. Por que é que cerca de 10 mil pessoas ajudam gratuitamente, elas escrevem artigos e elas corrigem artigos no Wikipedia de forma gratuita, por puro prazer? Já parou para pensar por que isso acontece? E o Wikipedia é um site extremamente famoso, extremamente usado, acessado e de sucesso, inclusive. Só que quem ajuda lá, ajuda porque quer, porque tem vontade de ajudar e não recebe um centavo por isso. Por que isso acontece? Você acha que a motivação aqui que as pessoas têm de ajudar lá no Wikipedia, escrevendo artigos e corrigindo artigos, é a motivação 1.0, que eu falei para vocês hoje, ou é a motivação 2.0? É a motivação 1.0 que tem a ver com sobrevivência? Ou é a motivação 2.0 que tem a ver com essa questão de recompensa e de punição? O que é que você acha? Nenhuma das duas. Nenhuma das duas. Nem a motivação 1.0, nem a 2.0. É a motivação 3.0, que é a motivação intrínseca, que vem de dentro. A gente precisa disso para a gente conseguir ter prazer em estudar alemão e realmente conseguir modificar o nosso aprendizado de maneira mais significativa, né? E no médio e longo prazo. Mas eu vou explicar com mais detalhes. Um outro experimento que foi feito foi o seguinte. A gente sabe que a criança, ela tem muita curiosidade em descobrir, em sentir as coisas, né? Então, se a criança for pegar isso aqui, ela vai puxar, né? Ela vai pegar isso aqui assim, fazer isso, vai botar isso na boca para sentir a textura, ela vai pegar esse papel aqui e vai embolar ou vai rasgar, vai pegar uma caneta, vai começar a riscar e etc. E vai fazer assim. Por quê? Porque a criança está descobrindo o mundo, está descobrindo cada sensação, cada detalhe. Por que que então o adulto ele perde essa curiosidade, ele perde aquela vontade de entender as coisas, sabe? Às vezes o adulto ele pega algo assim novo, ele entende como é que funciona, já entendi como é que funciona e deixa lá. A criança não, a criança pega, fica olhando, fica 1 hora se deixar com um negócio desse aqui, ó, abrindo, fechando, brincando com isso aqui, tentando entender todos os detalhes. Agora, segundo o autor, né, quando é que a gente perde isso? Quando gradualmente o mundo mostra pra gente um sistema baseado na motivação 2.0, que é uma motivação, como eu falei para vocês, baseada em recompensa e punição. Então, por exemplo, olha o experimento que aconteceu. Experimento realmente aconteceu. 2 grupos de crianças. Vamos colocar 10 crianças numa sala, 10 crianças em outra sala. Na sala número 1, com 10 crianças, a gente vai pedir para essas crianças desenharem e a gente vai
dar alguma recompensa para essas crianças aqui da sala número 1. A gente vai dar uma recompensa para elas desenharem. Quando elas terminarem os desenhos, a gente vai recompensar essas crianças. Na sala número 2, a gente vai agir tudo como uma brincadeira, não vai ter recompensa nenhuma, a gente não vai falar de recompensa, só vai para pedir para as crianças desenharem o que elas quiserem e tal, e vamos ver o que vai acontecer. Então, sala número 1, as crianças desenharam, receberam recompensas. Na sala número 2, as crianças desenharam e não receberam recompensa. E aí, na segunda rodada, ali os pesquisadores pediram para as crianças da sala número 1 desenharem mais um outro desenho e não teria recompensa dessa vez. E na sala número 2 pediu também para as crianças, né, elaborarem novos desenhos, desenharem outras coisas e não falou nada de recompensa. As crianças da sala número 1 ficaram muito desmotivadas, elas não queriam fazer um segundo desenho porque não tinha recompensa. Já as crianças da sala número 2, elas fizeram um segundo desenho com o maior prazer, porque elas não estavam pensando em recompensa. Existia dentro delas ali uma motivação intrínseca que vem de dentro. E já as crianças da sala número 1, elas estavam desenhando com base numa motivação extrínseca, que é a 2.0 que eu falei para vocês, que é uma motivação que vem de fora, através de recompensa. E aí é que tá. Então, segundo esse autor, quando é que o ser humano ele começa a perder a vontade de descobrir as coisas, de descobrir o mundo, de aprender, de ler, de gostar e tal? Quando ele começa a entender que o mundo funciona baseado em recompensa e punição. Ah, eu vou estudar para a prova. Eu só vou estudar porque tem uma nota. Se eu não tirar aquela nota lá, eu não vou passar de ano, eu não vou adquirir isso, adquirir aquilo, é por isso que eu vou estudar. Mas se não fosse isso, eu nem estudaria. Quando o professor pede para você fazer uma coisa, se o professor não falar que é obrigatório, a maioria não faz. Eu já percebi isso ao longo do meu trabalho, ao longo dos anos como professor, quando eu falava assim, é importante que você faça isso, né? É muito importante que você faça. A maioria não fazia. Mas quando eu falava assim, você tem que fazer isso aí, porque se você não fizer isso, você não vai passar do nível, você não vai adquirir tal coisa. Aí a pessoa fazia. Só que aí tá errado. Eu aprendi com esse livro que, na verdade, a lógica tem que ser diferente. Você não pode ficar usando essa motivação 2.0, que ainda existe, que ainda é muito comum, porque isso é ineficiente no médio e longo prazo. Beleza? Vamos lá. Olha só que interessante. Como é que você pode aplicar essa motivação 3.0 no aprendizado de alemão? A motivação 3.0 é a motivação intrínseca, né, que tem que vir de dentro. E ela é baseada em 3 fatores principais para você ter essa motivação 3.0. Ela é baseada em autonomia, maestria e propósito. E com certeza tem alguém agora aqui que está ao vivo que deve sentir coisas assim. Eu vou começar primeiro com propósito. O que é que você faz na sua vida que você faz com prazer? Que você está fazendo aquilo e você gosta de fazer aquilo, você fica com a curiosidade danada de descobrir mais sobre aquilo. E você não vai ter uma recompensa, você não vai receber um dinheiro, você não vai receber uma promoção, você não vai passar numa prova pelo fato de você estar fazendo aquilo. Você está fazendo por puro prazer. Quando você realmente está fazendo algo por puro prazer, ou porque você encontrou um propósito de fazer aquilo, tem gente, por exemplo, que ajuda os outros, faz um trabalho social de forma gratuita, não recebe nada por isso, mas tem prazer em fazer isso. Por quê? Porque essa pessoa tem a motivação 3.0, segundo esse autor, que é a motivação baseada, por exemplo, em propósito. Ela não está esperando uma recompensa externa, ela está fazendo porque ela tem um propósito, ela vê muito valor naquilo. Uma outra coisa que pode recompensar o humano é a maestria. Tem muita gente que faz algo e ela faz por puro prazer em ser cada vez melhor, em melhorar cada vez mais aquela habilidade que ela está treinando. Então, ela começa a nadar. Ela começa a nadar e percebe que a cada vez que ela nada, ela encontra uma técnica um pouquinho melhor, ela ganha mais velocidade, consegue respirar melhor dentro da água. Enfim, estou dando um exemplo aqui, mas poderia ser várias coisas. E aí o que acontece? Quando você também é uma pessoa que tende ao perfeccionismo, mas um perfeccionismo positivo, né, de sempre tentando melhorar, sempre tentando encontrar
o mais perfeito que você pode naquele dia ou naquele momento, isso também tem base, você está aplicando a motivação 3.0, segundo esse autor. E um terceiro fator aqui, que tem a ver com a motivação 3.0, que é a motivação que vem dentro de você, é a autonomia. O ser humano, ele deseja ter controle da própria vida, controle de horário, a liberdade para entrar e sair, essa liberdade de definir metas pessoais do que é que vai alcançar, quando alcançar, como alcançar. Então, o ser humano, ele não só precisa, mas gosta de ter essa autonomia, por exemplo. Então, aplicando isso em relação aos estudos de alemão, se você, por exemplo, tenta encontrar um propósito nos seus estudos de alemão, você vai estudar com muito mais facilidade. Porque a motivação 2.0, baseada em recompensa e punição, ela não é eficiente para você realmente mandar bala no alemão ali no médio e longo prazo. Porque se você não tiver, no caso, a recompensa, você vai desmotivar. Então, supondo que você está estudando para uma prova. Está estudando para uma prova e tal. A recompensa é passar na prova. Se você fizer a prova e não passar, você vai se achar um fracasso. Por quê? Porque você pensou só na prova. A prova é que vai atestar se você foi bom ou não. Sendo que, na verdade, ao longo desse processo de aprendizado aí, quando você se dedicou para fazer a prova, você aprendeu coisas novas. E se você direcionar sua perspectiva, seu olhar para aquilo que você construiu ao longo dos seus estudos, você vai ver que você aprendeu coisas novas. Entende? Então é muito importante você mudar a perspectiva, ressignificar algumas coisas, mudar o olhar para que você continue no seu processo de aprendizado. E no teu lugar, eu aplicaria a motivação 3.0, que é a motivação intrínseca. Em vez de ficar o tempo inteiro pensando em recompensa, não, se eu estudar alemão aqui, eu vou fazer esse exercício aqui porque o professor pediu, vai valer ponto. Eu vou estudar essa matéria aqui porque ela provavelmente vai cair numa prova X e etc. Se você está o tempo todo estudando alemão para ter uma recompensa ali imediata, uma recompensa que vai acontecer daqui a 2 meses, realmente você não vai durar muito tempo, vamos colocar assim, entendeu? Então vai ficar estudando as duras penas, sempre com essa desmotivação, sempre ali, um estudo amarrado. Por quê? Porque você está aplicando a motivação 2.0, baseada em recompensa e punição. Aplique a motivação 3.0. Maravilha, mas como é que eu vou aplicar a motivação 3.0 se eu não tenho motivação para estudar? Então, a primeira estratégia é você escrever por que alemão é importante para você. E aí eu vou te dar perguntas concretas para você fazer isso, beleza? Você vai anotar o seguinte, você vai pegar um papel e caneta e vai anotar o seguinte. O que seria diferente na minha vida hoje se eu falasse alemão com confiança no dia a dia? Pegue e anote isso no caderno e escreva o máximo que você puder. Sonhe mesmo, sem filtro. Bote pra fora. Isso seria diferente. Eu teria isso, faria assim, faria nas amizades e tal. E tente não se concentrar muito na questão financeira. Não, eu teria um emprego melhor e ganharia 5.000 euros por mês. Isso é bom, escreva também. Mas pense muito na questão assim, uma coisa muito mais profunda, de sentimento, entende? Poxa, se eu falasse alemão com mais confiança, eu conseguiria impor mais respeito no meu ambiente de trabalho. Eu conseguiria ter uma vida mais plena aqui no país de língua alemã, porque eu conseguiria andar com a cabeça erguida e abordar alguém se eu quiser para perguntar alguma coisa. Se alguém me abordar, eu não ficar com medo. Se alguém me ligar, eu vou atender tranquilamente para conversar em alemão, sem medo de fazer aquele telefonema ou de receber aquele telefonema. Eu conseguiria, por exemplo, preciso ir no médico, eu consigo ligar para o plano de saúde e perguntar se eles cobrem aquele procedimento que eu quero fazer no meu corpo, ou aquela cirurgia que eu preciso fazer e estou adiando. Então eu ligaria para conversar sobre isso. Então escreva no seu caderno, no seu papel, por que alemão é importante para você e escreva o máximo que você puder. O que seria diferente na sua vida hoje se você já falasse alemão com mais confiança no dia a dia? Escreva o máximo que você quiser. E aí, o que vai acontecer se você fizer isso? Você vai estar aplicando o terceiro fator que vai te ajudar a ter essa motivação interna, essa motivação intrínseca, que vem de dentro, que é a questão do propósito. Quando você sabe
por que que você está estudando alemão, por que que seria importante na sua vida, e quando você encontra um propósito nisso, essa motivação interna vai fazer você continuar. Se você está o tempo inteiro buscando uma motivação externa, a chance de você desistir é muito grande. Porque a motivação externa, baseada em recompensa e punição, é algo que não é eficiente no médio e longo prazo. Uma outra coisa que é a maestria, que vai te ajudar a ter essa motivação que vem de dentro. A maestria, por exemplo, é quando você está se dedicando, está estudando, e percebe, caramba, você está tendo aquele olhar curioso. O olhar curioso de, peraí, ontem eu não sabia pronunciar direito essa frase, eu treinei, hoje eu já sei melhor. E como é que eu falo essa outra aqui? Será que esse padrão de pronúncia que eu aprendi se aplica a outras palavras também? E você tem aquela curiosidade e aquele desejo de melhorar cada vez mais suas habilidades no idioma alemão. Suas habilidades de fala, de escrita, de compreensão auditiva, de leitura, né? E você vai desenvolvendo gradativamente, tendo um olhar crítico também. Poxa, esse material que eu estou estudando aqui, ele é eficiente? Ele está me ajudando de verdade para o que eu preciso no meu dia a dia? Ou ele não está sendo tão eficiente assim? Então, se você também eu tenho certeza que você é uma pessoa que busca maestria em algumas áreas da sua vida. Tem coisas que você gosta. Tenho certeza que tem coisas que te motivam intrinsecamente, né? Que você realmente faz com vontade, com desejo e tal. E tente fazer essa relação. Bom, por que eu faço isso com desejo? Por que eu quero ser muito boa nisso aqui? Por que isso é importante, tão importante para mim assim? E tente aplicar no idioma alemão a mesma coisa. Encontrar uma importância no idioma alemão. Buscar maestria quando estiver estudando, né? De melhorar cada vez mais. E autonomia também. O que é autonomia? Vou te dar um exemplo bem prático de autonomia. Ellen, eu falei sobre TDAH, se eu não me engano, na última live que a gente fez. Foi na última? Não. Foi numa anterior. Não, na live na semana passada, se eu não me engano. A gente falou sobre esse tema, TDAH. Eu pesquisei bastante antes sobre isso. Então, no meu Instagram aqui você encontra uma live que eu fiz sobre esse tema. Você consegue estudar, sim, alemão mesmo tendo TDAH, mesmo sendo diagnosticado, você consegue estudar se você aplicar as técnicas que eu expliquei nessa live que eu fiz recentemente, inclusive. Você consegue encontrar no meu perfil do Instagram rapidinho, você consegue encontrar. Mas vamos lá, olha só. Uma outra coisa importante é a autonomia, para você ter essa motivação que vem de dentro. Segundo esse autor, né, do livro que eu falei para vocês hoje. O que é autonomia no estudo de alemão, por exemplo? Sabe quando o professor chega para você e fala assim, ó, haben pede o acusativo, essen pede o acusativo, trinken também, e te fala um monte de verbo em alemão, né, verbos que pedem o acusativo. Aí você, beleza, tá bom, verbos pedem o acusativo, eu vou decorar essa lista que ele passou aqui, porque ele está dizendo que esses verbos pedem o acusativo, eu tenho que saber isso, eu vou decorar essa lista que ele passou. Ô Mariana, eu falei desse livro umas 4 vezes hoje na live, mas acho que você entrou depois. É um livro chamado Motivação 3.0, de um autor chamado Daniel Pink. Tem um H também, né? O H não sei que sobrenome é esse, mas o nome dele é esse aí. Ó. Esse é autor do livro Motivação 3.0, a surpreendente verdade sobre o que realmente nos motiva. Mas voltando ao assunto. Deixa eu fixar o nome dele aí. Pronto. O assunto é o seguinte. O professor passa uma lista para você de verbos que pedem um acusativo para você decorar. Aí você pega aquela lista e fica tentando decorar. Isso não vai te dar autonomia. Seria muito melhor se o professor te falasse o seguinte. Eu vou te passar um macete para você saber quando um verbo pede o acusativo. E aí toda vez que você estiver escrevendo em alemão, estiver lendo, estiver falando em alemão, você vai poder consultar ali rapidinho no dicionário se esse verbo pede ou não acusativo. E o macete é esse aqui, que tem que ter um macetezinho, né, no dicionário, para você identificar se pede ou não o acusativo. E aí, com essa autonomia, não só nesse assunto, mas em centenas de assuntos importantes do idioma alemão, se você tem essa autonomia, você encontra a motivação. Então, é muito importante que o professor ou professora te dê autonomia para
controlar o seu aprendizado, controlar como é que você te dá independência ali no idioma, entendeu? Te ensine a entender como é que funciona o idioma alemão. Te conduz ali nas aulas introdutórias, te mostrando, siga esse caminho aqui que ele vai ser mais eficiente para você aprender melhor e mais rápido. Essa autonomia vai ajudar na sua motivação 3.0. Então, a autonomia, falei agora, maestria, já falei também, que é você sempre tentando melhorar. E propósito é você entendendo por que alemão é importante na sua vida, o que é que isso vai mudar na sua vida para melhor. E como eu te falei, não fique pensando só no aspecto financeiro, vá mais profundamente e entenda que você pode fazer mais amizades, ter mais autonomia no país, mais independência, se sentir mais útil no país, entende? Não só aqui na Alemanha, mas Áustria, Suíça, beleza? E para quem tem interesse em saber das novidades, de eventos e aulas que eu promovo às vezes, só comentar a lista, que eu te mando um convite no seu direct. E se você estiver no YouTube ou no Face, só clicar no primeiro link da descrição do vídeo, que tem um link para você se cadastrar para eventos futuros, beleza? E em relação ao TDAH, que você perguntou aí, é importante que você veja a live toda que eu falei, mas como é que você, assim, falando um resumo do que eu falei na live. Se você tem TDAH, é diagnosticada ou diagnosticado, você precisa estudar alemão de uma forma diferente. Precisa organizar, por exemplo, sua mesa de estudo. Precisa colocar na agenda o horário que você vai estudar alemão, para que você realmente não fique procrastinando. Precisa colocar sessões de estudo, sessões mais curtas de estudo. Então, em vez de estudar 2 horas, que você vai ficar se desconcentrando o tempo inteiro, 15 minutos, meia hora. Faz uma pausa, depois mais 15 minutos, 20 minutos, meia hora, que é o Pomodoro, né? Método Pomodoro e tal. Você vai aplicando algumas técnicas para poder estudar com eficiência. Mas lá na live de TDAH eu passo várias estratégias para você que tem se você tem esse diagnóstico, você conseguir desenvolver seu alemão mesmo tendo TDAH. Beleza? Gente, então é isso por hoje. A gente se encontra... Eita, segunda-feira é feriado. Vou viajar. Mas enfim, a gente se encontra na semana que vem. Eu vou fazer live na semana que vem. E a gente se encontra. De repente faço uma live domingo e a gente se vê, beleza? Beijão pra vocês e bom restinho de semana.